mas era uma escravidão de ganho. Ou seja, a minha família tinha uma dívida com outra família, eu ia trabalhar como escravo até pagar essa dívida. Outra hora eu cometia um crime e para pagar por esse crime que eu cometi, eu ia trabalhar como escravo. Com a chegada dos europeus, do povo branco, a escravidão tomou um outro rumo. Os negros, eles eram tirados da sua terra natal, vendido a troco de quase nada, colocado nos porões dos navios negreiros e trazidos para o Brasil. Os porões do navio negreiro eram lugares frios e úmidos, onde os negros ficavam como se fossem várias gavetas, e ali o negro vinha. Era uma viagem de meses e meses até chegar aqui no Brasil. Quando conseguiam chegar aqui no Brasil, depois de um sofrimento imenso, imagina você vindo acorrentado num porão, com várias pessoas, passando frio, passando fome, comendo uma mistura de farinha, sal e carne seca e tomando água. Muitos não conseguiam chegar aqui no Brasil. Muitos morriam e eram jogados ao mar. Morriam de gripe, morriam de febre, ou até mesmo do banzo. O que era o banzo? Alguém sabe me falar o que era banzo? Saudade de casa. Saudade de casa, tristeza. E quando eles conseguiam chegar aqui no Brasil, desembarcavam nos portos e ali eram vendidos nos mercados de escravo. Nos mercados de escravo, muitas das vezes chegavam pais, mães, filhos, avós, e ali as famílias eram separadas. Muitas vezes o negro não via mais seu ente querido. E quando chegava nas fazendas, que a princípio o negro trabalhou no corte de cana, com o passar do tempo passou a trabalhar na colheita de café também. Mas quando o negro chegava nas fazendas, ele trabalhava de 14 a 16 horas por dia e ainda sofria vários maus tratos. Muitas das vezes o negro tinha seus dentes limados. O que é dente limado? O dente lixado até chegar à raiz. Outras das vezes arrancavam suas orelhas, chicoteavam as suas costas até rasgar e chegar em carne viva. O sofrimento, ele não acabava por aí. Na maioria das vezes, a única parte que o negro não tinha castigado era as suas mãos, porque no dia seguinte ele tinha que trabalhar novamente. Devido a esse todo sofrimento, a tudo que acontecia de ruim com o povo negro, ele tinha que criar algo para se defender. Ele tinha que buscar uma forma para tentar fugir dessa opressão que ele sofria. O negro, ele era trazido ao Brasil de forma que ele ficava submisso. As senzalas, elas ficavam nos porões das grandes casas, ou seja, nos porões das fazendas, e nesses porões o negro não conseguia ficar de pé. Na maioria das vezes ele ficava agachado ou sentado, mas ele não podia ficar de pé porque o teto não permitia. Isso era uma forma de deixar ele submisso. E um dos maiores opressores do povo negro foi a Igreja Católica. Existiu o Tribunal da Inquisição, que obrigava o negro a aceitar a sua religião. E com isso, o negro apanhava, era castigado, e muitas das vezes o negro morria, mas não negava suas origens. Com o passar do tempo, o negro tinha
ele tinha que se defender, ele tinha que buscar algo. Então, existia uma dança na África que se chamava cabula, ou coice da égua. O negro ficava dançando e tentava derrubar o seu adversário. E daí ele começou a observar os animais, as ferramentas de trabalho, e começou a desenvolver uma defesa. Porém, se os senhores de engenho, se os coronéis e os capitães do mato soubessem que o negro estava treinando uma luta, essa luta iria acabar e o negro iria sofrer ainda mais. Então o negro, ele pensou, ele foi muito inteligente. Ele pensou: a minha terra é a terra da música, a minha terra é a terra da dança. Então ele introduziu um instrumento a essa luta e começou a colocar os seus cantos. O primeiro instrumento que foi introduzido era um tambor de madeira, amarrado com corda feita de sisal e couro de animal. Ele tocava esse instrumento e cantava várias cantigas. As cantigas naquele tempo eram feitas para trocar mensagem entre os negros e passar informação, para tramar fugas e muitas das vezes para falar dos seus opressores. E assim começa a surgir a capoeira. E tem várias outras vertentes que a história nos traz, né? O termo capoeira em Tupi-Guarani, ele se chama mato ralo. Em 1927, a capoeira foi proibida. O Código Penal brasileiro dizia que andar em grupos causando lesão de fato ou infato, causando desordem, com o nome denominado maltas ou capoeiristas, pena de prisão celular de 3 a 6 meses. Agora imagina, era um tempo que não tinha regra nenhuma para proteger o cidadão de cor, porque o negro, ele era visto como um animal sem alma, um pedaço de carne qualquer. E nisso, os capoeiristas foram obrigados a ter nomes de guerra, que eram os apelidos que até hoje é usado na capoeira. Professor, o que isso tem a ver com a Semana da Consciência Negra? Professor, o que isso tem a ver com a história do Brasil? Tem tudo a ver, porque nós somos descendentes de um povo que foi escravizado, não de um povo escravo, que é diferente. O negro não nasceu escravo, ele foi escravizado. E a capoeira, ela é a manifestação cultural afrodescendente que mais divulga a língua portuguesa e que foi criada em forma de resistência. Então ela tem uma importância muito grande para a sociedade até os dias atuais. Muitas das vezes as pessoas julgam e falam sem ter conhecimento. Um exemplo grande, para quem não sabe, todo mundo já ouviu falar em oferenda ou macumba, né? Quem já ouviu falar em macumba aí? Macumba é um instrumento musical, uma espécie de reco-reco, feito de uma madeira africana que se chama macumba. E no tempo da escravidão, nas encruzilhadas, os negros deixavam comida, deixavam cachaça, deixavam velas. A comida era para matar a fome do negro fujão, do negro que estava fugindo. A cachaça era para aquecer o seu corpo. E a vela era para espantar os animais para não comer aquela comida. Muitas das vezes, nós cometemos o pré-julgamento.
O preconceito. O preconceito, ele não é só o negro que sofre, o negro também pratica. E o país que nós vivemos é um dos países mais preconceituosos que existe na face da terra. A herança maldita da escravidão, ela continua até os dias atuais. Eu vou ler alguns dados para vocês aqui, antes de dar sequência, para a gente estar refletindo, tá? E vocês podem me interromper, podem fazer pergunta, né? E eu estou ficando meio velho, já não estou enxergando direito também. Vou passar alguns dados aqui. Esse dado é uma pesquisa nacional. É uma pesquisa nacional que foi feita, né, pelo PNAD. A PNAD continua desde 2017, mostra que há forte desigualdade na renda média do trabalhador. O salário de R$ 1.570 para negros é a média, e de R$ 1.606 para pardos e R$ 2.814 para branco. Essa é a média. O desemprego também é fator de desigualdade. A PNAD continua, do terceiro trimestre de 2018, registrou um desemprego mais alto entre pardos, 13,8%, pretos, 14,6%, do que na média da população de 11,9%. Dados também do PNAD, só que mais antigos, de 2015, mostram que apesar dos negros e pardos representarem 54% da população, ou seja, somos 54% da população negros e pardos, da população da época. A sua participação do grupo dos 10% mais pobres era muito maior do que 75%. Ou seja, é muito maior do que 75% os negros mais pobres e pardos. Já no grupo primeiro, mais ricos da população, a porcentagem de negros e pardos era de apenas 17,8%. Veja o gráfico. Dados também demonstram outra diferença: a informalidade, 48,3% da população negra contra 34,2% da população branca. Na educação, a taxa de analfabetismo é a mais que o dobro entre negros e pardos, 9,9% do que brancos, que são 4,2%. Crime: 70% da população que mora nos bairros periféricos são negros. Em 2016, a taxa de homicídio de negros foi 2 vezes mais superior à de não negros. E a taxa de homicídio de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios cresceu 23,1%. Se a gente passar a observar, muitas das vezes nós sofremos pela cor da nossa pele. Você chega numa loja, às vezes você tem dinheiro, mas se você for negro e não estiver bem vestido, você não é bem atendido. Às vezes entra uma pessoa de cor clara ou branca, não tem um centavo no bolso e é tratado como um rei. E como que a gente muda essa realidade? A gente muda essa realidade obtendo conhecimento, através do estudo, buscando o nosso espaço, o nosso lugar. Muitas das vezes a gente vê as pessoas de religiões evangélicas criticando aquilo que é do negro. Mas será que de fato elas conhecem aquilo que elas estão criticando? Eu nunca vi
um evangélico criticar o moçambismo, os muçulmanos. Eu nunca vi um evangélico falar do budismo. Eu nunca vi. Por que criticam o candomblé? Por que criticam a Umbanda? Por que criticam as religiões de matriz africana? Porque ela vem do negro. Se você buscar de fato o significado do candomblé, que é a religião mais antiga do mundo, se você buscar de fato o significado dos orixás, você vai ver que não tem nada a ver com demônio. São 7 raios de luz emanados por Deus. Isso eu não estou falando como adepto à religião. Eu estou falando como um pesquisador, por conhecer de fato a história, por buscar aprender sobre aquilo que me interessa de fato. Mas será que isso só interessa a mim? Quando Cristo veio no mundo, Ele não disse assim: ah, vocês vão ser evangélicos, ah, vocês vão ser católicos. Não, Ele não pregou religião. Ele pregou o amor, Ele pregou a paz, Ele pregou o respeito ao próximo. E é o que falta na nossa sociedade nos dias atuais. Na maioria das vezes, nós deixamos de preocupar com o nosso próximo e preocupamos só conosco mesmo. E para a gente mudar essa realidade, para a gente mudar esses dados, não é um governo que vai mudar. O que vai mudar é a educação. É você buscando o caminho do conhecimento. É você estudando. É você aprendendo a dar valor às pequenas coisas. Porque quem não dá o valor pequeno também não dá valor grande. Nós estamos passando por um retrocesso onde direitos adquiridos estão sendo destruídos, estão sendo tirados. Só para vocês entenderem, o ProUni, o FIES, vamos falar do FIES. O FIES antigamente, para você conseguir uma bolsa no FIES, você tinha que ter um patrocinador. Quem que patrocinava o pobre? O pobre tinha um patrocinador? Então, o pobre não estudava. E com o passar do tempo, isso foi mudado através de um governo que trabalhou para as classes mais pobres. O que esse governo fez? Ele tentou dar mais direito ao cidadão trabalhador. E com isso, gerou um novo ciclo em nossa história. Porque aqui tem os dados da educação. A taxa de analfabetismo é a mais que o dobro entre pretos e pardos. Por quê? O negro, para ter acesso à escola, acesso à educação, demorou mais de 200 anos. Aí quando se fala em cotas, será que as cotas são desiguais? Será que a cota ela tá ali porque o negro não tem capacidade de aprender e de buscar um lugar por igual? Eu creio que não. As cotas, ela vem, no meu ponto de vista, para tentar reparar algo que foi feito de errado. O que podem fazer o que for para tentar reparar o que o negro sofreu no tempo da escravidão e nunca vão conseguir. Tá? Eu vou finalizar, né, porque foi dividido um tempo, né, era 30 minutos para um e 30 minutos para outro. Então vamos aí, fica à vontade, beleza? Só para finalizar, eu falo todos os dias, hoje eu dou aula de educação para a cidadania na escola Senador Antônio Martins, e a gente aborda diversos temas voltados para a cidadania. Ser cidadão é você exercer os seus direitos e deveres. É você entender que o direito do próximo termina aonde começa o seu. É você entender com ódio, ninguém conquista nada.
com intolerância, ninguém conquista nada. E o Brasil que nós vivemos hoje demonstra que a escravidão ainda não acabou. No tempo da escravidão teve várias leis. Teve a lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim às chibatadas. Teve a lei Wagner, que proibiu o tráfico negreiro, onde as embarcações da Inglaterra e dos Estados Unidos, ao avistar navios negreiros, elas podiam afundar essas embarcações. Porém, essa lei não foi muito boa. Por quê? Os navios vinham cheios e o que acontecia? Os negros eram jogados vivos ao mar, acorrentados uns aos outros, né? Aí teve a lei do sexagenário, que dizia que o negro, ao completar 60 anos de idade, ele seria livre. Mas espera aí, naquele tempo a média de vida do negro era de 19, 20 anos, no máximo 30 anos. Então quando que o negro ia ser livre? Nunca. Hoje, para vocês terem ideia, o cidadão trabalhador, que tem o fundo de garantia que era 8%, agora é 2%. Né? Hoje, eu vou pedir para não me interromper. Se alguém quiser fazer pergunta ou falar alguma coisa, fale. Ou se quiser pegar o microfone aqui, fala também, tá bom? Porque acaba que eu perco o raciocínio. Tá? Então eu queria agradecer a todos e depois a gente fala mais, eu vou passar para a Márcia aqui. Obrigado. Boa noite.